Eu já tive medo e vergonha de dizer quanto custava o valor do meu serviço e mesmo assim o cliente foi lá e pagou por isso. Se tu trava na hora de falar o valor do teu serviço ou tem vergonha de dizer o valor, achando que é um absurdo de caro, fica nesse vídeo que eu vou te mostrar como cobrar o valor justo pelo teu trabalho, com confiança e fazer o cliente realmente pagar por isso, mesmo que tu esteja começando. Eu sou a Carol Abello, Social Media, e nesse canal eu te ensino tudo o que tu precisa saber para se tornar social media de iniciante a CEO, então já te inscreve aqui no canal para não perder nenhum vídeo. Tu não precisa cobrar barato para fechar cliente, fica nesse vídeo que eu vou te dar 5 passos super práticos para começar a aplicar ainda hoje. A primeira coisa que tu precisa desenvolver é a segurança. Muitas vezes a gente acaba cobrando um valor super abaixo do que a gente deveria cobrar, com medo do cliente dizer não. Mas entenda que se o cliente disse não, é porque ele não é o cliente para você. Antes de mais nada, a gente precisa aprender a valorizar o nosso trabalho e cobrar um preço justo. Lógico que se tu tá começando, tu não precisa começar a cobrar R$2.000 por contrato, mas depois de um tempo, R$2.000 por contrato vai ser um valor muito baixo e tu precisa começar a desenvolver essa mentalidade desde o início para entender o que é caro e o que é barato de acordo com a tua realidade. Então, a primeira dica é para te ter essa segurança. E Carol, como que eu vou ter segurança? Estudando. Maratona os vídeos aqui do canal, vai lá no @belacarol, me manda no direct vindo do YouTube que eu vou te colocar no Close Friends, eu respondo caixinhas de perguntas lá toda semana. Isso tudo vai te dando uma base para te ficar mais seguro para cada novo contrato, tu ir aumentando o valor do teu serviço com segurança. E claro, se tu quer fazer isso de uma forma muito mais rápida, clica no link aqui abaixo do Social Media em 15 dias, que é o meu treinamento que vai com certeza te ajudar nisso. Lá eu te ensino tudo em etapas claras para te estar pronto e com segurança para cobrar o valor justo pelo seu trabalho. Então, para agora de se desvalorizar, combinado? Segunda dica, não diga preço, diga solução. Quando um possível cliente chega perguntando qual que é o valor do teu serviço, tu não vai falar para ele, é R$1.600 e ponto. Não é assim que funciona. Tu vai tentar marcar uma reunião com esse cliente e nesta reunião entender qual é o problema do cliente, entender quais serviços que tu vai poder oferecer para esse cliente para ajudar ele, para depois tu montar uma proposta decente para ele, com todos os serviços que tu vai oferecer e com os valores que tu vai cobrar para esse serviço. E esses valores, eles vão depender de quanto tempo tu já tá no mercado, de quantos clientes tu atende, de quais serviços tu vai oferecer para esse cliente, porque quanto mais serviços, mais tu vai poder cobrar deste cliente e também da dificuldade de atender esse cliente. Por exemplo, se nessa conversa com o cliente tu entende que é um cliente que não vai te dar muito trabalho, tu pode cobrar um pouco menos. Agora, é um cliente mais complexo, tu vai precisar produzir mais conteúdo, vai demandar mais de ti, cobre mais. E cobre isso, como eu falei na dica 1, com segurança. Então, tu só vai conseguir ter essa segurança conversando com esse cliente, conhecendo ele na reunião, como acabamos de falar. E eu acabei de lembrar de uma super estratégia que eu aplico na reunião com um possível cliente, que me ajuda a ter uma ideia de quanto esse cliente vai aceitar me pagar. Quer saber qual é essa pergunta? Fica até o final desse vídeo, né? Eu não vou entregar assim aqui no início. Terceiro, demonstre clareza para o possível cliente. Ele precisa entender claramente e visualizar tudo que tu está oferecendo para ele com esse preço. Por isso que é tão importante essa reunião e é tão importante essa proposta, porque nós vamos detalhar, lá na proposta eu detalho cada serviço, o que significa gestão no Instagram, produção de stories, edição de vídeos, o que é isso. Eu detalho palavra por palavra o que isso significa para o cliente entender o valor desse trabalho, entender tudo o que vai ser entregue para ele. Social Media em 15 dias, nós falamos só sobre proposta, eu mostro para vocês um modelo de proposta que vocês podem usar, que vão ajudar muito nisso de gerar valor para o cliente. O quarto ponto é, não dê desconto. Pensa só, tu já tá meio insegura ali do valor que tu tá cobrando, daí tu fala meio que tremendo, o meu serviço é R$1.600. E aí o cliente percebe
quê? Tu tá nervosa, tu não confia nesse preço que tu tá cobrando dele e te pede um desconto. Ai, tu não pode fazer por R$1.000 pra gente fechar? Gente, se tu fez todos os passos que eu falei antes, a resposta é óbvia, é não. Se esse é o valor do nosso serviço, é esse valor que a gente vai cobrar. O que a gente pode fazer para negociar com o cliente? A gente pode reduzir alguns dos serviços que a gente está oferecendo para ele na proposta e assim reduzir o valor se fizer sentido para a estratégia do cliente e para ti. Exemplo, digamos que a gente fez para o cliente uma estratégia que envolva outro serviço como a captação de conteúdo. Então nós vamos fazer a gestão das redes sociais e a captação de conteúdo para esse cliente. Só que o cliente achou caro. Ele disse: "Não, esse valor eu não consigo pagar agora. Dá para dar um desconto?" O que tu vai falar? Olha, não dá para dar um desconto. O que nós podemos fazer é começar o nosso trabalho de gestão de redes sociais sem a captação de vídeos. E isso já vai reduzir um pouco do valor da proposta, porque eu estou tirando um serviço. Começamos com a gestão das redes sociais e depois, em algum momento, a gente conversa novamente para incluir esse serviço, certo? Dessa forma, tu vai estar reduzindo o preço que tu vai cobrar do possível cliente e também reduzindo um serviço. Tu não vai estar dando um desconto por nada. Só que tu precisa ver se esse serviço que tu tá reduzindo da proposta, ele é extremamente essencial para o trabalho dar certo. Não adianta tu tirar da proposta o serviço de análise de métricas, porque isso é um serviço fundamental da gestão das redes sociais. Então não tem como tu reduzir isso, certo? E a outra forma que a gente pode avaliar de dar um desconto para esse cliente é de repente negociando o pagamento antecipado. Então tem clientes que gostam de pagar 3 meses, 6 meses antecipado do contrato e pedem um desconto. Tu vai oferecer esse desconto se fizer sentido para ti. Se esse valor que vai ser reduzido não vai te atrapalhar. Então tu tem que avaliar se os teus parceiros, por exemplo, designer, gestor de tráfego, editor de vídeo, se ok para eles também reduzir um pouco desse valor, se na conta que tu vai fazer ali fecha dar esse desconto para o cliente. Se não fizer sentido, sinto muito, não vale a pena. Dica 5, não tenha medo. Eu sei que a gente tem medo de negar desconto para o cliente, de cobrar um valor que a gente ainda não está seguro, mas não tenha medo. Cliente bom, cliente que vê o valor do teu trabalho, ele vai pagar pelo teu trabalho. O cliente que pede desconto é aquele cliente que vai te dar mais trabalho, é aquele cliente que vai ficar 3 meses contigo e depois vai sumir. Não é um cliente que tu quer por longos anos trabalhando contigo. Quem te valoriza paga pelo teu serviço. Só que para isso tu precisa mostrar o valor do teu trabalho e mostrar segurança. E não pensem que eu esqueci da super pergunta que eu faço lá na reunião com o meu possível cliente para entender o quanto ele está disposto a pagar. Basicamente, depois de conversar muito com esse cliente, entender sobre o negócio dele, eu vou perguntar 2 coisas. A primeira, se ele já trabalhou com outro social media ou com alguma agência e como foi essa experiência. Aí, gente, eu já vou saber tudo que o meu cliente não gosta, para claro, eu não repetir, e já vou entender um pouco. Nessa pergunta, muitos clientes já me contam quanto que eles pagavam para essa outra pessoa. E aí eu já vou ter uma ideia de quanto ele está disposto a investir na gestão das redes sociais. Então aí tu já vai ter uma base. Muitas vezes que eu fiz isso, eu tava na minha cabeça, eu vou cobrar R$1.000 desse cliente, eu acho que é muito, eu acho que ele não vai querer. E aí na conversa com ele, fazendo essa pergunta, ele me disse, Carol, para outra social media eu pagava R$2.000. Pronto, eu percebi que eu tinha capacidade de entregar um serviço que vale R$2.000 para ele, eu só estava com medo dele não aceitar. Como ele me mostrou que sim, que ele estava disposto a pagar por isso, eu fiz uma proposta pensando nisso também. E a segunda pergunta é, se nessa pergunta que eu fiz, o cliente falou que nunca trabalhou com gestão de redes sociais ou ele não me abriu os números, eu vou lá e pergunto, olha, deixa eu entender quanto que tu tá disposto a investir na gestão das redes sociais, tu chegou a pensar nisso? E aí, muitas vezes, o cliente já vai te abrir aí o orçamento, quanto que ele realmente gostaria de investir. Tem os clientes que falam realmente de cara e já te dá uma base. E aí, claro que tu vai ver se faz sentido para ti. Se ele fala assim, eu só tô disposto a investir R$500 na gestão das redes sociais. E aí tu cobra bem mais do que isso, tu vai dizer, olha, vamos alinhar aqui as expectativas. Hoje, o mínimo que eu cobro para fazer a gestão das redes sociais é tanto. Ele é um pouco acima do que tu tá esperando. Acha que vai fazer sentido? Certo? E tem clientes que nem vão responder, que vão dizer assim, olha, eu não tenho ideia nenhuma de quanto que é esse serviço. E aí tu pode dar uma noção para ele. É bem importante que tu tenha definido quanto que é o mínimo que tu gostaria de cobrar. E aí tu vai falar para ele,
ele, olha, o mínimo aqui na minha empresa que a gente cobra é R$ 1.800 para gestão das redes sociais. Mas como a gente conversou, eu vou montar uma proposta personalizada para ti com o valor certinho. Tu acha que dentro dessa faixa faria sentido para ti? Pronto, tu já vai ter ali uma resposta do cliente. Gente, façam isso. Eu já consegui fechar contratos muito acima do que eu estava imaginando só com essas perguntas. E agora, vai lá no meu Instagram, @belacarol, me manda no direct do YouTube que eu vou te adicionar no meu Close Friends e assiste esse vídeo que eu deixei aqui para ti.